aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Estimados diáconos, meu querido seminarista, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos fazendo algo muito semelhante ao que fazia Jesus. E Jesus, ele fazia algumas coisas para que posteriormente, quando fôssemos olhar para a sua vida como agora olhamos para a vida de Jesus, pudéssemos encontrar um modelo para ser seguido e pudéssemos fazer semelhante a ele. Sempre diante de grandes momentos, de grandes acontecimentos, nós encontramos Jesus no Evangelho rezando. Boa parte do Evangelho nós vamos encontrar Jesus nessa situação.
As coisas estão lá acontecendo e Jesus está rezando. Jesus estava prestes a tomar uma decisão muito grande. Ele escolheria, entre todos aqueles que estavam caminhando atrás dele, como ouvimos no evangelho desse final de semana que passou, ele escolheria alguns que passaria a chamá-los de apóstolos. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus sabia do peso de tudo aquilo, o que significaria aquilo para aquele tempo e para os tempos atuais. Jesus se prepara rezando. E me falaram que essa semana aqui, para essa cidade, para essa diocese, ela é muito especial e muito importante, porque ela prepara para o cenáculo diocesano que acontecerá no próximo domingo. Quem daqui vai participar do cenáculo? Levante a mão. Me falaram que será uma bênção de Deus. Eu não tenho dúvida que será, porque se nós estamos vivendo essa semana celebrando Pentecostes, atualizando Pentecostes, sem sombra de dúvidas, no próximo domingo nós veremos nessa cidade a atualização de Pentecostes. Pentecostes será revivido por todos vocês podem ter certeza disso. Porque os grandes momentos da nossa vida, eles devem ser preparados, e eles são preparados na presença de Deus. Jesus poderia fazer uma outra forma, Jesus poderia escolher um outro método de escolha, Jesus poderia ter criado um processo seletivo. Imaginemos, irmãos, Jesus talvez poderia ter feito um concurso para que quem se interessasse por ser apóstolo, eu tenho certeza que apareceriam pessoas muito melhores do que aqueles que ele escolheu, porque ele pegou gente boa, mas pegou gente terrível. Ele poderia ter feito de outra forma, mas não. Ele o fez, e ele esteve em profunda comunhão com Deus. É a primeira coisa que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite, meus irmãos e minhas irmãs. Grandes decisões só podem ser tomadas em comunhão com Deus. Eu não posso tentar querer fazer as coisas do meu próprio jeito. Eu não posso tentar querer fazer as coisas apenas com o uso da minha razão, apenas com o uso da minha inteligência, com a minha medida, com o meu cálculo, com a minha forma. Eu preciso estar em sintonia com Deus. Eu devo estar em comunhão com Deus. Só em comunhão com Deus eu posso fazer as coisas. E foi o que o apóstolo encontrou na vida daquela comunidade. Nós estamos acompanhando já há alguns dias o apóstolo São Paulo, que está advertindo uma de suas comunidades, comunidade de Corinto, comunidade que cresceu na fé, foi evangelizada pelo apóstolo, o apóstolo por ali passou, deixou a semente da fé, a semente de cristãos, batizou, a igreja foi crescendo, e à medida que a igreja foi crescendo, os problemas vieram juntos. O apóstolo então está ensinando por meio dessas suas cartas essa comunidade, para que a comunidade possa aprender a lidar com as situações difíceis. E o apóstolo está querendo, com a graça de Deus, imprimir no coração daquela comunidade o jeito cristão de se resolver as coisas. Por quê?
era um povo que tinha feito experiência com Jesus. Era um povo que tinha feito a experiência do encontro pessoal com Jesus, do encontro pessoal com o Senhor, que havia se apaixonado por Jesus, que estava vivendo uma experiência bonita de viver como irmãos, de viver em comunidade. Mas quando os problemas chegaram, quando os problemas bateram a porta, eles tentaram resolver e tentaram solucionar de um jeito nada cristão. Foi isso que detectou o apóstolo na vida daquela comunidade. Vocês estão tentando resolver os problemas, estão tentando resolver os conflitos sem olhar para Deus, sem olhar para o Senhor, porque vocês acham que a igreja não será suficiente para dar conta das situações nas quais vocês acabaram se envolvendo. E desse jeito vocês estão deixando de viver aquilo que vocês experimentaram por primeiro, e aquilo que vocês assumiram numa primeira experiência. Em síntese, o apóstolo estava dizendo que aquele povo se dizia cristão, se apresentava como cristão, mas não se comportava como tal. Queria resolver as coisas como se um pagão estivesse resolvendo as coisas. O apóstolo recordou àquela comunidade que eles tinham Deus e que eles tinham a experiência de Deus e a experiência com Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nessa semana nós estamos aqui celebrando Pentecostes. Celebrar Pentecostes é celebrar os efeitos do Espírito Santo na nossa vida. É celebrar a ação diária do Espírito Santo na nossa vida. A ação do Espírito Santo em todos os acontecimentos, nos pequenos, nos grandes, nos acontecimentos simples, nos mais complicados, nos mais difíceis. O que o Senhor quer nos recordar, por meio da palavra, por meio da igreja, é que todos nós fomos, por várias formas, por várias maneiras, alcançados pelo Espírito Santo. E os que fomos alcançados pelo Espírito Santo, e nós temos dito isso, e estamos querendo cada vez mais nos convencer dessa verdade e levar essa verdade para todo mundo. Quando experimentamos o Espírito Santo, nós nos tornamos de tal forma tão cheios do Espírito Santo que passamos a propagar em todos os lugares a cultura de Pentecostes. A Renovação Carismática Católica está se preparando para o seu jubileu de ouro no próximo ano. E a Renovação Carismática tem dito em todos os lugares e em todos os grupos de oração que somos chamados a levar e a propagar a cultura de Pentecostes. E o que é levar? O que é propagar a cultura de Pentecostes? É fazer na nossa comunidade, fazer na nossa paróquia um grupo de oração onde nós temos o uso dos carismas, aonde nós rezamos na autoridade do Espírito Santo, aonde nós pregamos no poder do Espírito Santo, aonde falamos do Espírito Santo sem medo, sem ter medo de ser perseguido, sem ter medo de não ser compreendido. Sim, propagar a cultura de Pentecostes é tudo isso, mas propagar a cultura de Pentecostes é viver uma vida segundo o Espírito Santo. E o apóstolo percebeu que irmãos daquela comunidade primitiva, eram irmãos que se diziam também cheios do Espírito Santo, um povo carismático, um povo cheio de carismas, um povo cheio de dons, um povo que podemos dizer cheio do Espírito Santo,
mas que não se comportava como um povo cheio do Espírito Santo. Era um povo que na vida, na casa, no dia a dia, parecia que não tinha recebido o batismo. Parecia que não tinha feito a experiência com o Espírito Santo, a experiência com Jesus. Porque na hora de resolver as coisas, não levava ao primeiro lugar onde as coisas podem ser resolvidas, que é o coração de Deus. E ali, naquela comunidade, começaram a surgir brigas. Naquela comunidade começaram a aparecer rixas. Começaram a surgir divisões. As pessoas começaram a se separar, a se dividir. Um ia para um lado, o outro para o outro lado. O outro dizia: aqui eu não venho mais, porque se for para continuar desse jeito, eu vou sair. Aqui eu não continuo, isso eu não faço mais. Com essa pessoa eu não convivo mais. Se essa pessoa for continuar aqui, eu saio, eu deixo. Aqui eu não venho, isso aqui eu não faço, para lá eu não vou, fazer isso eu não faço. E aquela comunidade, irmãos, que era chamada para todas as pessoas, e todas as pessoas que olhavam de fora, e todas as pessoas que apresentavam, e que dizia que ali havia um povo inflamado do Espírito Santo, o apóstolo denuncia que na verdade eles não se comportavam como um povo cheio do Espírito Santo. O Senhor está querendo falar isso ao nosso coração também. Porque se o Senhor reservou para nós essa semana como uma semana de Pentecostes, como uma semana para celebrarmos o Espírito Santo, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Nós queremos nos colocar diante dessa palavra e perguntar para o Senhor: nós temos sido, em nosso grupo, disseram que aqui estão presentes os diversos grupos de oração aqui da cidade de Itapetininga. No nosso grupo de oração, nós vivemos como um povo que é totalmente rendido ao Espírito Santo, ou ainda temos sido um povo rendido à nossa própria vontade? Como temos solucionado os nossos problemas? Como temos resolvido as nossas questões? Como temos resolvido os nossos conflitos? Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos disse, e o Senhor nos entregou em sua palavra, que o Espírito Santo seria em todo tempo, em toda e qualquer situação, o Espírito Santo seria o nosso advogado, o Espírito Santo seria o nosso defensor, o Espírito Santo seria o nosso consolador, o Espírito Santo seria o Paráclito. Essa palavra é uma palavra de fato, é uma palavra de verdade. Não é uma palavra que serve, meus queridos irmãos e irmãs, só para o momento do grupo de oração. Qual a grande dificuldade que temos visto e que temos encontrado? Nós gostamos de ser cheios do Espírito Santo e inflamados do Espírito Santo durante 1h30, 2 horas de um grupo de oração, de uma noite de oração, de uma semana de oração. E quando estamos ali, mas o Senhor nos disse que Ele tem algo muito maior para todos nós. Ele tem para nos oferecer não horas com o Espírito Santo, Ele tem para nos oferecer uma vida com o Espírito Santo. Imagine, irmãos, se a unção de Deus que nós percebemos e que nós recebemos numa celebração, numa missa, num grupo de oração, numa noite de louvor, se toda essa unção que a gente recebe e a gente percebe de Deus, o Senhor nos diz, esta mesma unção Ele nos dá para toda a nossa vida. Eu posso ser uma pessoa movida pelo Espírito Santo lá no meu trabalho. Eu posso ser movido pelo Espírito Santo na hora de tomar uma decisão, na hora de agir diante de uma situação.
na hora de tomar decisões lá na minha casa, com os meus filhos, na hora de ter de agir como esposo, como esposa, nas situações com as quais eu convivo no meu dia a dia, no vai e vem da minha vida. Ali eu posso ser conduzido pelo Espírito. E o Senhor nos dá a medida certa e a medida correta para esta moção e para ser movido pelo Espírito. É a intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, nós não fazemos nada. Sem intimidade com Deus, nós não saímos do lugar. Sem intimidade com Deus, nós só falamos. Só falamos. E nada acontece. Por isso que eu volto ao Evangelho. Que Jesus, depois de rezar, olha para aqueles discípulos e começa a chamar os que ele queria. Por isso que o evangelista dá o nome de cada um dos chamados pelo Senhor. E por isso que o evangelista diz de onde era cada um dos chamados pelo Senhor, para dizer perfeitamente que Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus sabia por que estava chamando aquele e não o outro. Jesus sabia por que estava fazendo daquele jeito, fazendo daquela forma, porque tudo aquilo pertencia a Deus. Às vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós olhamos para as coisas de Deus. Às vezes nós olhamos para as ações de Deus e não concordamos. Dizemos, poderia ser de outro jeito, poderia ser de outra forma. Quando olhamos para as coisas que acontecem na nossa vida, para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, por que teve que ser desse jeito? Por que teve que ser dessa forma? Eu faria de outro jeito? Eu faria de outra maneira? Eu daria um outro sentido? Mas quando nós olhamos para a ação de Deus, nós podemos notar e nós podemos perceber: Deus faz tudo perfeitamente. Deus faz tudo para que a glória dele continue em primeiro lugar. O Senhor escolheu aqueles homens tão pecadores, tão pequenos, para que eles não se iludissem e para que eles não pensassem que a obra que ele estava entregando na mão deles seria deles, mas seria a obra de Deus em todo o tempo e em todo momento. O Senhor queria dizer para aqueles apóstolos que estavam sendo chamados assim, a partir daquele momento, que eles não fariam nada se não estivessem em comunhão com Deus, se não estivessem em comunhão com o Senhor. Que a obra que o Senhor estava dando na mão deles era muito grande, muito. O Senhor entregou uma igreja na mão daqueles homens. O Senhor entregou os carismas, a hierarquia, os ministérios, o governo. O Senhor entregou na mão deles. Mas o Senhor queria mostrar que quem estaria sempre à frente da igreja era Ele. Por isso que imediatamente, diz o evangelista, naquele chamado, o Senhor continuou exercendo o seu ministério e levando os seus apóstolos consigo. E no ministério de Jesus, os doentes eram curados, os espíritos impuros eram expulsos, e mais,
as pessoas queriam ficar em torno dele. As pessoas queriam ficar em volta dele, porque dele saía uma força muito grande. Vejam como este trecho do evangelho que foi proclamado foi construído pelo evangelista. O evangelista chega nesta afirmação: uma força saía de Jesus. Força essa que sai da igreja e que só é possível, só pode acontecer se existe intimidade. Se não há intimidade, se não há amizade com Deus, as coisas são simplesmente levadas, empurradas. Mas se existe amizade com Deus, nós vemos o poder do Espírito Santo se realizando. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a graça que eu desejo pedir ao Senhor nesta noite, para todo este povo que aqui está reunido, é que neste lugar, e que a partir deste lugar, para todos os grupos de oração dessa cidade, lugares, casa de Pentecoste, grupo de oração numa paróquia, grupo de oração numa diocese, grupo de oração numa cidade, é casa de Pentecostes, é casa onde o Espírito Santo é derramado abundantemente. E o que eu peço para o Senhor, nessa semana de celebrando Pentecostes, para essa cidade, para essa diocese, é que nos nossos grupos de oração possam ser colhidos os frutos aos quais se refere o apóstolo São Paulo na primeira leitura. Que os nossos grupos de oração sejam lugares onde novos homens e novas mulheres sejam gerados no Espírito Santo. Que nos nossos grupos de oração não aconteçam, que nos nossos grupos de oração não se repitam o que encontrou o apóstolo na igreja primitiva: um povo separado, um povo dividido, um povo que briga, um povo que não se entende, um povo que não consegue resolver os próprios problemas porque não escuta a Deus, um povo que está surdo para Deus, um povo que está fechado para Deus, um povo desobediente, um povo de coração duro, um povo de coração fechado. Era isso que estava acontecendo naquela comunidade. E automaticamente, porque estava acontecendo tudo isso, os pecados começaram a entrar pelas portas da comunidade. Bebedeiras, diz o apóstolo, problemas com a família, problemas de ordem moral e tantos outros. O apóstolo fez uma listinha e diz que esses não teriam parte com Deus, porque era um povo que não rezava, era um povo que não ouvia a Deus, era um povo que queria resolver as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus.